Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus realize os desejos do seu coração. Eu estava ontem falando acerca daquelas pessoas que estão apostatando da fé. Estão apostatando da fé. E eu estava ontem meditando no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui. Muito forte isso. Deus, Ele nos mostra, né? Nos revela a sua palavra. E em 1 Timóteo, capítulo 4, fala sobre a apostasia nos últimos tempos. A apostasia nos últimos tempos. E diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Deixa eu explicar para você o que significa apostasia. Apostasia significa abandono. Abandono. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Está escrito isso. Deus falou, né? Próprio Deus falou. O meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. O justo de Deus, o cristão verdadeiro, ele tem que viver pela fé. Ele não tem que viver pela razão, ele não tem que viver pelos sentimentos, ele não tem que viver pela opinião das pessoas, ele não tem que viver pelo que os outros acham, os outros pensam, e nem pelo que ele pensa. Porque muitos são assim: não, eu faço o que o meu coração manda, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha ideia, mas a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Pela fé. E a fé em Deus. A fé em Deus. Então, apostasia quer dizer abandono da fé. Abandono da fé, né? Apostasia quer dizer abandono. E aí ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quer dizer, alguns vão abandonar a fé. Aí ele diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quer dizer, para obedecer a quem? A espíritos enganadores. Espírito do diabo, que engana as pessoas. Muitas pessoas têm sido enganadas pelo espírito enganador, pelos espíritos enganadores, os demônios, né? E como eu estava falando ontem, você que está me assistindo, você que está me ouvindo e me assistindo, eu queria que você desse a sua opinião. Eu queria que você analisasse, que você desse a sua opinião.
A Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Então, eu queria que você desse a sua opinião. O que você acha? Qual a sua opinião? A sua opinião de um pastor, de um bispo, ele acreditar no que fala os demônios. O que você acha? O que você acha? Eu queria que você desse sua opinião. Eu não estou aqui julgando, não. Eu não estou aqui julgando, não, porque quem sou eu para julgar? Eu tenho a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Mas qual é a sua opinião? A sua opinião é a qual? Você acha certo? Você acha que isso é bíblico? Você acha que isso agrada a Deus? Você que tem o Espírito Santo, você pastor, você que se interessou em olhar esse vídeo, o que é que você acha? O que é que você acha? Você acha que é certo? De repente você diz assim, mas quem sou eu para julgar? Eu não vou julgar, não vou entrar nessa questão. Ora, meu irmão, minha irmã. Ora, nós temos que julgar, nós vamos julgar os anjos. Você já leu na Bíblia que nós vamos julgar os anjos? Nós temos que julgar. Não é questão de dizer assim, quem sou eu para julgar? Não. Não é questão disso, não. É questão que nós temos que julgar. Nós temos que julgar. Nós temos que julgar. Nós não podemos julgar pessoas. O que as pessoas fazem. Mas no caso aqui é doutrina. Isso aí que muitas igrejas faz, entrevistar demônio, isso é doutrina. Isso é ensinamento deles, doutrina deles. E eu pergunto a você, o que é que você acha? O que é que você pensa? Qual a sua opinião? Você acha que eles estão certos? Ou você acha que eles estão sendo enganados? Por espíritos enganadores. O que é que você acha? Já desse eu estava assistindo na internet, eu gosto de assistir. Eu assisto todos os canais que fala de Deus. Pode ser da Universal, pode ser da Mundial, pode ser da Igreja da Graça, qualquer um assiste. Não tenho preconceito, não. E eu estava assistindo um canal de uma igreja, não vou dizer o nome, e o bispo estava entrevistando o demônio. E o demônio disse que foi ele que derrubou aqueles 3 prédios lá no Rio de Janeiro. O demônio disse, foi eu que derrubei aqueles prédios. O demônio dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foi eu que matei fulano, foi eu que matei ciclano. Quer dizer, o que você acha? Você acha que os demônios falam a verdade? Você acha que o que o Senhor Jesus falou lá em João, no capítulo 8, João capítulo 8, vamos ver lá o que está escrito lá em João, no capítulo 8, no versículo 44. João, queria que você acompanhasse na sua Bíblia. João, capítulo 8, versículo 44, diz assim, vós sois do diabo. Jesus falou para os discípulos, Jesus falou isso aqui, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Jesus falou isso aqui para alguns judeus que desafiavam Jesus, que chamavam Jesus de falso profeta. Aí, é aqui que eu quero que você leia comigo e você medite. Quando o Senhor Jesus, ele diz, ele foi homicida desde o princípio. Ele foi. Esse ele é quem? Esse ele está falando de quem? Ele está falando do diabo. Ele está se referindo ao diabo, a Satanás.
Ele diz, ele foi homicida. Homicida é o quê? O que é um homicida? Um criminoso, um bandido, um assassino. Ele diz, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Está vendo? Observe o que o Senhor Jesus está dizendo, que o diabo, os demônios, eles foram homicidas desde o princípio. Quer dizer, desde o princípio, no início de tudo, no princípio, os demônios, eles eram bandidos. Qual o caráter de um bandido? Bandido fala a verdade? Bandido fala a verdade? Bandido é mentiroso. Bandido é mentiroso. E ele diz, ó, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Quer dizer, o diabo não se firma na verdade. O diabo, os demônios, eles não falam a verdade. Não fala. Não adianta odiar, mas debaixo de autoridade ele fala, não, ele não fala a verdade. Ele jamais se firmou na verdade. Jesus está falando isso. Aí diz, ó, porque nele não há verdade. Como é que eu vou acreditar no que os demônios dizem se o Senhor Jesus está dizendo que neles não há verdade? Você vai acreditar em quem? No seu pastor? No seu bispo? Ou em Jesus? Quem é que está certo? O bispo dessa igreja que fica entrevistando o demônio? Ou o Senhor Jesus? Quem é o mentiroso dos dois? Quem está enganando dos dois? É o Senhor Jesus ou é esse bispo? Hã? De repente você está me assistindo aí, você é dessa igreja, que os bispos ficam entrevistando o demônio. Primeiro, expõe a pessoa que está ali, né, coitada, a pessoa já sofre, porque tem demônio na vida dela, porque ninguém quer estar manifestando na igreja. Você vê, tem gente que tem pavor de manifestar, tem gente que já ora para não manifestar, sabe por quê? Para não ser envergonhada, porque quem é que quer cair na igreja com demônio? Ninguém quer. Aí um dia desse, eu estava assistindo, esse determinado bispo colocou um rapaz, deixou o rapaz a pregação inteira de joelho. Imagine, quando esse rapaz levantar, como é que não vai estar o joelho desse rapaz? São essas asneiras, né? São essas coisas que muitas igrejas estão fazendo. E essa igreja está fazendo. E ninguém tem coragem de dizer nada, ninguém. Ninguém. As pessoas estão lá dentro, tudo sendo enganada. Tudo sendo enganada. Pior, obedecendo a espíritos enganadores. Vendendo a casa, vendendo o carro, vendendo tudo para dar para essa igreja. Obedecendo o espírito enganador. E a gente tem que ser contra. Nós temos que ser contra. Jesus disse aqui, ó, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Tá vendo? Não há verdade. Não há verdade em quem? No diabo. Aí ele diz, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo? Diabo, Satanás, os demônios, eles são o quê? Mentirosos. E o que mais? Pai da mentira. Pai da mentira. Não há verdade nos demônios. E eu fico observando, né? O bispo perguntando, vem cá, demônio, como é teu nome? Fulano de tal. O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Fazendo isso, isso e aquilo. Quer dizer, o bispo, um homem espiritual, um homem que, creio eu, que tem um Espírito Santo e fica conversando com demônios. Conversando com demônios.
O que o demônio fala ali, ele acredita e quer que as pessoas acreditam. Assiste esses programas, observa o programa dessa igreja. A igreja, observa o programa dessa igreja. Vê se eles pregam a Bíblia. Observa se eles pregam a Bíblia. Observa. Prega não. Eu nunca vi eles abrir a Bíblia no programa e pregar. Eles botam para demônio falar. O demônio que vai falar. Eles botam demônios para falar. O demônio que diz o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu. Imagine a situação.